Muito bem. Hoje, dia 10 de 2023, eu sou o professor André Luiz. Essa ação integra o Programa de Extensão e Ensino de Ciências e Tecnologia, cuja uma das ações, uma das propostas de trabalho são os minicursos em Educação em Ciências e Matemática anos finais do ensino fundamental. Nós estamos denominando de ênfase, tendo em vista a relação direta, concreta, que esse programa de extensão está estabelecendo com relação à especialização que será disponibilizada pela Unipampa a partir do ano de 2024. Pois muito bem, nesse propósito, um dos minicursos que contempla esses minicursos em Educação Científica e Matemática é a IP. É o curso da IP, Atividade Experimental Problematizada, que integra uma carga horária a partir de uma sequência de ações pontuais, cada uma delas ministrada por um professor vinculado ao quadro permanente da Unipampa. Nesse sentido, gente, prazer tê-las aqui, Márcia, Raquel, Luciana e Juliana. Espero que vocês tenham refletido acerca do nosso encontro passado. As gravações estão disponíveis, ficarão disponíveis por algum tempo para acesso, para apropriações, bem como a minha disponibilidade com relação a integrar atividades junto a vocês, ela não se extingue no âmbito desse curso, no âmbito dessa carga horária, que nós estamos aqui em atividades síncronas e assíncronas, mas eu estou plenamente disponível a outros momentos, a outras ações, onde eu possa contribuir com relação à nossa intenção maior, que é oferecer a vocês, com relação à IP, uma estratégia de planejamento, de mediação, de avaliação, aplicável às realidades profissionais de cada uma de vocês. Então, uma percepção futura de uma ação que possa ser vinculada à IP, ou que possa ser qualificada mediante alguns princípios da IP, vocês podem me procurar a qualquer tempo, estando vinculadas ou não à Universidade Federal do Pampa. Bem, gente, nesse sentido, tá, eu vou mostrar para vocês aqui os dois livros, as duas obras que eu mostrei virtualmente para vocês no encontro passado. Uma delas é essa aqui, que é a primeira obra que originalmente estrutura a IP, a Atividade Experimental Problematizada. Então, é essa obra aqui, Atividade Experimental Problematizada, IP, 60 experimentações com foco no ensino de Química da educação básica à universidade. Então, nessa obra, eu e o professor Paulo Andrei Nogara apresentamos a estrutura da IP, tendo em vista o ensino de Química. Então, nessa obra, vocês encontrarão 60 experimentações voltadas ao ensino da Química no formato da IP. Então, num primeiro momento, antes de apresentar aspectos teóricos pertinentes à elaboração, ao desenvolvimento da IP, nós optamos por exemplificá-la à luz do ensino da Química, certo? Então, essa é a primeira obra bibliográfica que originalmente estrutura a EP. E como segunda obra bibliográfica, até então, nós temos essa aqui, publicada pela Livraria da Física, intitulada Ensino Experimental de Ciências, uma proposta, Atividade Experimental Problematizada, AEP. Esta obra, junto com o professor Paulo Rogério Garcês de Moura, eu apresento a teoria da IP. Então, basicamente, a apresentação que nós discutimos no encontro passado é uma apresentação emergente desta obra, tendo em vista que aqui nós alicerçamos a estrutura teórico-metodológica da IP e abrimos possibilidade para que se faça um uso dessa estratégia para outras áreas de ensino além da química, como a matemática, como a biologia, como a filosofia, enfim, como a física, como outras áreas de conhecimento, talvez adjacentes ao ensino de ciências. Certo? Então, essa obra aqui marca os aspectos teóricos da atividade experimental problematizada. Tanto uma quanto a outra, gente, estão disponíveis para aquisição, estão aqui na biblioteca do campus, né? Como vocês não estão aqui no campus de Caçapava do Sul, elas estão disponíveis para aquisição em todas as plataformas do gênero. Tá? Não vou mencionar nenhuma aqui, mas qualquer plataforma, qualquer boa plataforma nacional de vendagem de livros no Brasil, vocês encontrarão ambas as obras. Certo? E estamos planejando uma terceira, que possivelmente vai acontecer
a sua publicação lá já em 2024, tendo em vista que hoje a IP ela é mais do que uma proposta. A atividade experimental problematizada, nós defendemos, caracterizamos nas obras originais como uma proposta, mas agora ela é mais do que uma proposta. Ela adquiriu status de uma conceituação que nós chamamos de processo. Então, nós defendemos hoje a atividade experimental problematizada como um processo teórico-metodológico de planejamento, de mediação e de avaliação ao ensino das ciências no âmbito da experimentação. Em suma, em resumo, eu desejo desenvolver aulas experimentais em química, em ciências, em matemática, em física. Sendo assim, nós temos, a partir da IP, da atividade experimental problematizada, um processo que me permitirá desenvolver uma atividade experimental, aplicar, mediar uma atividade experimental e avaliar o sucesso, a qualidade, o mérito dessa atividade experimental à luz de alguns indicadores que nós estamos desenvolvendo. Sendo assim, lá no site, que eu recomendei fortemente no encontro passado e publicizei o seu endereço tanto no grupo do WhatsApp como no Moodle, vocês encontrarão no site ENASSE, um site hospedado aqui na Universidade Federal do Pampa, vocês encontrarão um relatório atualizado constantemente sobre vários trabalhos de conclusão de curso, vários artigos científicos, vários processos de transmissão, documentos institucionais, referenciamentos, ou seja, vários elementos que poderão nutrir vocês com relação a aspectos voltados à IP. Eu tenho uma proximidade maior ao ensino da química, perfeito? Eu vou buscar, então, algumas atividades que sejam aplicadas ao ensino da química. A minha proximidade é com o ensino da matemática nos anos finais do ensino fundamental, perfeito? Então, possivelmente, vocês encontrarão trabalhos de conclusão de curso ou artigos científicos que se aproximam daquele foco de interesse pontual particular de cada uma de vocês, certo? Dito isso, tá, antes de passar a palavra para a Márcia, para a Raquel, eu vou lembrar vocês que no Moodle eu vou estruturar, a partir do nosso encontro desta noite, estruturarei no Moodle alguns encaminhamentos para não apenas aproximar aqueles cursistas que não estão conseguindo acompanhar os encontros síncronos aqui comigo, mas que sintam-se familiarizados com as discussões que a gente está tecendo aqui. A proposta é que no Moodle, a partir desse terceiro encontro, hajam alguns espaços de interação, de integração, mesmo daqueles cursistas que não estão conseguindo acompanhar os encontros síncronos aqui. Desde que isso seja feito a partir de alguns comprometimentos, alguns encaminhamentos sistematizados ao longo dessas semanas de trabalho. Mas então fiquem atentos às atualizações do Moodle, onde até o final dessa semana haverá um campo ali para que haja alguns pontos de interação, alguns pontos de contato, mesmo aqueles que não estão acompanhando o curso aqui de modo síncrono. Certo, minha gente? Pois muito bem, eu recebi os materiais tanto da Márcia como da Raquel. Lembrando que a proposta do encontro passado para este era que, durante uma semana de intervalo entre um encontro síncrono e outro, vocês tivessem possibilidade de fazer alguma leitura da IP, vocês tivessem possibilidade de fazer uma retomada de alguns aspectos da gravação do encontro sobre a IP, mas principalmente fossem desafiadas a levar algumas informações para um dispositivo de planejamento da IP. Como não teríamos um tempo suficientemente confortável para que eu solicitasse uma aplicação da IP nos ambientes profissionais de vocês. Então, a proposta foi a elaboração de uma estrutura de uma atividade experimental problematizada sobre um dispositivo que apresenta os elementos centrais, os elementos indispensáveis a esse processo de sistematização, de condução da atividade experimental problematizada. Sendo assim, eu estou aqui com os materiais da Márcia e da Raquel. Vamos começar por você, Márcia, pode ser? Pode sim. Márcia, te pergunto, você quer projetar daí? Ou quer que eu faça por aqui? Eu não consigo, eu estou no celular. Tá, perfeito. Se o senhor puder, agradeço. Eu vou começar, então, o compartilhamento aqui da minha tela e projetar o... Bom, eu tive bastante dificuldade, professor. Primeiro porque é difícil achar um tema para mim, porque são tantos
questões para serem trabalhadas, né? Eu tive um pouco de dificuldade para desenvolver um tema. Perfeito, perfeito, mas essa dificuldade já permeia essa discussão que eu trouxe para vocês no começo do processo, né? Antes de uma intervenção qualificada, de uma metodologia listada, lapidada, a gente precisa de um tempo de um aprofundamento teórico que nos dê essa segurança, né? O que normalmente não é o caso nos mini cursos, dos cursos de curta duração. Mas ainda assim, Márcia, a ideia é não verificarmos aqui acertos, equívocos, mas que a partir das tuas dúvidas, a partir das tuas dificuldades, nós possamos trazer elementos para qualificar essas tuas próximas intervenções, caso você opte por fazer uso da EP. Tá bem? Sim, farei, porque para mim também é muito novo esse tema. Então, o que aconteceu? Eu tive que primeiro ler um pouco mais sobre, né? Eu li os artigos que o senhor propôs, eu li mais 2 artigos para entender o propósito mesmo da AEP, né? Eu primeiro precisava entender o dispositivo, porque estava um pouco de dificuldade. E depois que eu consegui, ficou um pouquinho mais claro para mim, né, a metodologia, o dispositivo, aí veio a questão de o que tratar, né? E os exemplos que eu achei foi muito em cima de química e de ciências, então ficou um pouco mais difícil ainda. Você não acha para matemática, né? Assim, exemplos e tal. No campo da matemática, né? Pra mim. Aí o que acontece? Como eu entrei esse próximo bimestre, que começa agora, a gente vai trabalhar muito sobre polígonos, né? Figuras planas, sólidos geométricos, né? E eu gosto muito, e eu estava terminando um curso de GeoGebra. E eu falei, tá aí, é uma coisa que a escola onde eu tô, a gente tem esses recursos de informática, mas a gente não tem esse aprofundamento do uso, né, de tecnologias, é tudo muito raso, né? E aí eu falei, puxa, tá aí, é uma maneira diferente de aprofundar o conhecimento, de trazer os alunos para a aula mais motivados, né? E aí essa ideia começou a vir, mas assim, eu não amadureci ainda de fato ela, porque eu demorei muito para conseguir aceitar a ideia, porque eu estava sem proposta. E uma semana é muito pouco, né, pra gente, assim, entender o primeiro processo, o dispositivo, depois você desenvolver um problema e pensar como resolvê-lo. Então, para mim ainda está muito raso, né, eu ainda estou um pouco perdida, mas a ideia para mim, ela surgiu, né, então ela veio muito claramente para mim. Tá aí, eu posso trabalhar esse tema, mas não consegui aprofundar nesse sentido. Tá perfeito, Márcio. Tá perfeito. Tá aparecendo na tela de vocês? Sim, Tá bem. sim. Mas, então, fica à vontade para fazer alguns apontamentos, para fazer alguns destaques da proposta sua, que já é desafiadora por conta do ensino da matemática, né? Para fazer a Muito. apresentação da sua proposta com relação ao uso do GeoGebra. Tá? Fica à vontade. Então, eu ainda não consegui amadurecer, professor, e eu não consegui ainda fazer o uso efetivo do dispositivo, porque é o que eu falei, primeiro eu precisava entender o que que é a EP de fato, como que ela pode ser usada. Então, 2 semanas para mim foi pouco tempo, eu precisaria de mais tempo para amadurecer e ver como que eu posso trazer isso de uma maneira que eu faça uso da metodologia efetivamente. Mas a ideia principal foi trazer isso para a aula, fazer dentro do que a proposta apresenta, né? Fazer uma discussão, fazer um pré-conceito ali do que eles entendem, apresentar a ferramenta, apresentar a habilidade, no caso de polígonos, né, do que a gente vai falar. Primeiro eles entenderem, né, na minha cabeça funcionou mais ou menos assim, trazer essa discussão, fazer um esboço em sala de aula com papel quadriculado, eles entenderem o conceito, entender o que é o GeoGebra, aprender os comandos básicos, né? E depois partir de fato para ir para o GeoGebra e fazer aquelas experimentações que são deliciosas. Eu acabei de fazer o curso, né, pela USP e eu adorei, porque eu imaginei, como para mim foi novidade, já tendo conhecimento, né, da ferramenta e tudo, estou imaginando eles criando isso. Então, assim,
Eu precisaria amadurecer esse processo. Perfeito, Márcia. Então, me permita chamar atenção a alguns elementos aqui, algumas questões que você trouxe, certo? Primeiro, que esses campos que estão em branco aqui, como título, fundamentação teórica, materiais reagentes, eles não são indispensáveis à proposta, certo? No seu caso, por exemplo, materiais, talvez sim, materiais até sim, mas reagentes, possivelmente você não vai ter, né? Porque você está trabalhando no âmbito da matemática. Então, nenhum problema em remover os campos que não são imprescindíveis à proposta, assim como acrescentar outros campos necessários, não há nenhum problema nisso também. Esses três campos aqui, que é o problema proposto, o objetivo experimental e diretrizes, são os três campos que estruturam a proposta da EP. Então, a proposta da EP, ela parte dessa centralidade, parte dessa tríade teórica aqui, e a partir dessa tríade teórica nós vamos verificar quais são outras informações, outros elementos que qualificarão a proposta, certo? E chamo a atenção também aqui, Márcia, que aqui a questão de um problema proposto é o que você espera que o aluno seja capaz de responder, de solucionar ao fazer uso da estratégia. No teu caso, por exemplo, o GeoGebra. Então, vamos pensar que nós temos um problema de matemática, por exemplo, um problema algébrico, um problema gráfico da matemática, e você pretenda que os alunos respondam esse problema, criem uma solução a esse problema por uso do GeoGebra. Então, aqui estaria o problema. Qual é o problema, efetivamente, que se impõe aos alunos? E, a partir do problema, há um desencadeamento de algumas atividades para responder. Então, esse é o ponto central da questão. Eu costumo colocar que toda atividade experimental problematizada, toda IP, ela surge a partir de uma problemática. Então, nós vamos pensar no começo de um processo, um problema que seja pertinente ao desenvolvimento de vários caminhos, de variadas soluções, e leve o aluno a refletir, a socializar, a fazer contrastes com marcos teóricos, mas esse é o grande ponto da EP. O problema, a qualidade do problema, definirá, podemos dizer assim, a qualidade, o alcance da proposta a nível pedagógico. E aqui no objetivo experimental entraria o principal recurso que você pretende levar para uso para solucionar aquele problema. Se você, por exemplo, tem um problema de matemática, um problema voltado a uma determinada medida, de uma determinada área, por exemplo, então você pretende que os alunos cheguem a uma solução utilizando os recursos do GeoGebra. Então, o objetivo experimental seria isso. Emprego do GeoGebra, tá, a partir de um determinado software, por exemplo, certo? E as diretrizes são com algumas indicações para os alunos fazerem que indique orientações ao processo. Então, os alunos, eles precisarão de algumas diretrizes iniciais, de algumas orientações iniciais, e você irá garantir como professor, como professora, que essas diretrizes, ao serem cumpridas, não remetam imediatamente a uma solução ao problema, mas que essas diretrizes, ao serem cumpridas, remetam, no máximo, ao objetivo experimental, ou seja, fazendo uso das diretrizes, os alunos estarão operando o GeoGebra, adequadamente estarão operando o GeoGebra, mas eles precisarão de um entendimento mais sofisticado, com contraste em elementos teóricos da própria matemática, para tornar-se capacitados a propor uma solução ao problema. Certo? Mas é basicamente isso, Márcia. Eu estava bem segura para fazer, confesso, professor. Como eu disse, primeiro porque são vários problemas, né? Foi difícil achar um que eu consiga colocar na minha realidade, porque eu quero fazer uso disso, né? Então, precisaria ser um que eu pudesse trazer como esse problema e utilizar a metodologia aí, né? Utilizar o dispositivo para resolvê-lo, né? Perfeito, perfeito. A ideia era essa. Então, primeiro, encontrar esse problema foi muito difícil, né? Que isso é uma coisa que está bem dentro da minha realidade e a dificuldade é muito grande com a matemática, né? Eu até pensei em conceitos básicos, porque eu não sei, mas a dificuldade de contas básicas, de tabuada, de divisão, de números, contas com vírgula, eu percebo que vai, assim, do sexto ano até o ensino médio, né? E eles têm muita dificuldade.
mas aí eu achei que estava muito fora do meu campo de atuação. Eu falei que está muito além do que eu preciso e o tempo também, ele não me permitiria trabalhar com isso nesse momento. E aí eu não conseguia pensar em outra coisa, ficou muito difícil mesmo. Até que veio essa ideia do GeoGebra, que são só 2 semanas trabalhando, e é uma coisa que eu conseguiria aplicar. Tá ótimo. E a proposta é precisamente essa, Maris. Vocês não desenvolverem atividades, não construírem ideias para cumprimento das solicitações aqui no âmbito desse minicurso, tá? No âmbito desse programa de extensão. A proposta nossa é o contrário. A proposta nossa é oferecer alternativas, oferecer estratégias para que vocês qualifiquem o dia a dia de vocês no âmbito profissional. Então, é precisamente isso. Certo? Então, você já está de parabéns por conta, primeiro, do desafio da matemática, que nós sabemos que a IP é uma proposta voltada, direcionada, não com exclusividade, mas direcionada ao ensino das ciências. Certo? Então, o desafio de você articular a matemática já é significativo, e além disso, essa questão do tempo para apropriação. Mas combinamos o seguinte, mais você pode qualificar a proposta, trazer outros elementos da proposta, me enviar a proposta via e-mail, eu vou colocar meu e-mail ao final ali do chat, também vou colocar no Moodle, e eu vou ter o maior prazer em retornar para você com algumas discussões, algumas questões com maior propriedade e profundidade. Tá? Mas está a atividade cumprida com êxito, mais. Tá bem? Muito obrigada, eu estava bem segura. Beleza, vamos passar para a Raquel. Raquel, eu posso compartilhar aqui? Tudo bem para você? Pode, prof, por favor, que eu também estou usando o celular. Certo. Então, está aqui na minha tela. Espero que na tela de vocês também. Sim. Raquel, a palavra é sua. Então, prof, eu pensei de que maneira que eu poderia, né, trazer para a minha realidade de sala de aula um dispositivo, né, que pudesse, então, que eu pudesse trabalhar com AEP. Então, eu pensei em fazer uma análise do pH das soluções, uma maneira bem prática de trabalhar os conteúdos pensando no nono ano. E aí eu coloquei também ali o códigozinho, né, da BNCC, que tem como relacionar as quantidades de substâncias reagentes e produtos utilizados nas transformações químicas. Eu faria, então, utilizaria os materiais como um repolho roxo, que faria aquele preparo do indicador do pH, e eu combinaria com os alunos para que eles trouxessem algumas soluções que eles têm em casa e que eles tinham curiosidade de saber se elas são classificadas em ácido, básico ou neutro. E aí, como exemplos, né, eu coloquei de reagentes ali o limão, a água sanitária, a vitamina C, o leite, shampoo, café, amaciante, refrigerantes, suco de uva, bicarbonato de sódio, vinagre e outras que ficaria, então, a critério deles. O problema proposto, então, foi as substâncias descritas, elas são todas iguais? E, a partir disso, eles construiriam, então, os próprios conceitos e chegariam, então, às suas definições, assim, realmente, de como seria. Por que eu escolhi esse AEP para trabalhar, né, prof? Eu penso que seria uma aula que eu poderia trabalhar dentro de um período, porque eu faria esse indicador na aula, de repente eu montaria grupos, assim, separados, uns iriam organizando a bancada, outros iriam fazendo o indicador, porque nesse modelo aqui, ele não precisa do cozimento, do repolho, para depois deixar esfriar e tudo mais. Seria bater no liquidificador, então é um processo mais rápido que seria. Poderia ser feito, então, em um período, 2, talvez, para poder sistematizar, então, talvez no final, e aí elaborar, então, os conceitos que eles chegariam a essas conclusões, né? E aí depois eu coloquei também uma legenda, né, que facilitaria algumas imagens de como seria esse resultado. Eu acho que mais ou menos seria isso, prof. Não sei se eu fiquei um pouco perdida, mas essa é a ideia inicial. Tá perfeito. Tá perfeito,
Raquel, não ficou perdida não, tá? Só uma coisa eu quero retomar com vocês, antes da gente fazer alguns apontamentos com relação ao teu planejamento, Sim. ao planejamento da Raquel. A questão do planejamento da IP é o que nós estamos desenvolvendo, né? Mas a IP também ela propõe, ela oferece um meio de mediação, uma estrutura de mediação. Lembrando que a proposta de condução da IP, vocês vão encontrar alguns artigos, alguns TCCs que dão ênfase a essa proposta de condução da IP, que faz uma diferença muito grande com relação à qualidade que ela pode alcançar em termos de aprendizagem, em termos de ensino. A condução da IP ela é composta por 5 momentos. Então, o primeiro momento é uma discussão prévia. Então, antes de desenvolver a atividade experimental junto aos alunos, nós vamos fazer uma discussão prévia com eles, esclarecê-los com relação ao problema proposto, resgatar alguns conteúdos, alguns conceitos teóricos que são essenciais à condução da atividade, verificar se não haverá nenhum entrave procedimental, ou seja, você precisa de uma Aqui deu uma quedinha, mas já retornou. Estamos aqui todos? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Agora sim. Ah, bem, beleza. Bom, eu estava dizendo que a IP, a condução, a mediação da IP é por 5 momentos. Num primeiro momento, é o momento da discussão prévia, da discussão introdutória. Ou seja, nesse primeiro momento, alunos e professores discutem quais são os elementos básicos imprescindíveis para a condução da proposta, tanto com relação aos aspectos teóricos, como com relação ao uso do laboratório ou do ambiente de prática. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. Esse primeiro momento, Raquel, ele pode ser composto por um período, pode ser composto por 2 períodos. Normalmente, a IP, ela integra o que nós chamamos de um plano de ensino, não um plano de ensino composto por 3 períodos, 4 períodos, 5 períodos. Talvez no ensino fundamental lá você tenha 4 períodos semanais de ciências, por exemplo. Você poderia pensar uma AEP para uso nesses 4 períodos, mas isso é o plano de ensino. Então, primeiro momento, a discussão teórica, tá? No segundo momento, propriamente dito, é a atividade experimental. Então, nesse segundo momento, é isso que você relatou. Os alunos vão ser distribuídos em grupos, estarão em cada uma das bancadas, conduzirão a proposta, o professor ficará atento aos encaminhamentos necessários a serem tecidos. Então, esse é o segundo momento. O terceiro momento, que é um momento importantíssimo, porque normalmente nós, como professores, e eu me coloco também nesse exemplo, nós acabamos subvalorizando ou não operando esse terceiro momento, que é o momento de retorno ao grupo de trabalho. Após a realização da experimentação, os alunos retornam ao grupo de trabalho para discutir entre eles quais são as possíveis respostas, soluções ao problema que originou a prática. Então, esse é um momento muito importante para que o aluno construa entendimentos com base naquilo que ele fez e com base naquilo que ele busca chegar, que é uma resposta, uma solução a um problema. Nesse terceiro momento, o professor não interfere. O professor deixa os alunos livremente discutirem entre eles, tomarem nota, fazerem sistematizações, propor alguns caminhos, organizar os seus resultados, fazer tabulações, enfim. Mas é um terceiro momento importantíssimo para que, da prática, surjam entendimentos a partir de uma esfera, a partir de um âmbito cognitivo. No quarto momento, é o momento da socialização. Nesse quarto momento, cada grupo de trabalho socializará os seus resultados e as suas considerações. E aí o professor volta a interferir. Nesse quarto momento, cada grupo irá explicar, irá justificar a sua solução ao determinado problema. Então, um grupo vai tomar caminhos para solucionar o problema, tendo em vista determinados elementos. Outro grupo responderá ao problema, solucionar o problema, tendo em vista outros entendimentos. Isso é fundamental
que aconteça tendo em vista a estrutura que permeia a proposta da IP. Um planejamento, uma condução de uma atividade, mas que leve os alunos a possibilidades distintas de enfrentamento. E o quinto momento, e o último momento final, é o momento da sistematização. Em algum momento, os alunos precisarão escrever. Em algum momento, os alunos sistematicamente precisarão reportar as suas informações, as suas considerações ao papel. Então, isso na resposta a algumas questões sugeridas, ou na elaboração de um relatório, na produção de um mapa conceitual, em uma narrativa escrita sobre aquilo que foi observado no laboratório, mas esse é o fechamento da IP, o fechamento, o momento terminal da IP. E o que, como eu disse para vocês, pode compor ali 3 períodos, 4 períodos, depende muito da complexidade do assunto e do interesse do professor em estender aquela discussão, tendo em vista os conteúdos estruturantes que se deseja trabalhar no âmbito da IP. Agora sim, vamos a alguns apontamentos aqui bem rápidos, bem sintéticos com relação à abordagem da Raquel. Aqui, gente, deixa eu só ver se não caiu minha conexão. Aqui, sim, eu vejo vocês ao mesmo tempo. Tudo bem. Ainda estou aqui. Tá ótimo. Aparece para vocês aqui a minha projeção, a minha tela? Sim. Sim. Perfeito. Então, a análise do pH está plenamente adequada, analisando o pH das soluções, certo? Aqui na fundamentação teórica, Raquel, é o momento assim que nós possamos trazer alguns conceitos de acidez, conceito de basicidade, alguma teoria que estruture as observações dos alunos. Contando que, eventualmente, o aluno não vai ao laboratório, não vai desenvolver essa prática munido do seu caderno, de um livro didático, ou mesmo quando estiver munido desses materiais, não interromperá a sua prática para buscar um contraste teórico. Então, é importante que nós tenhamos aqui, no planejamento da IP, alguns elementos sintéticos, resumidos, mas que estruturem alguns elementos que são essenciais para o entendimento daquilo que é feito. Por exemplo, essas questões que você trouxe aqui, essas questões ilustrativas, elas poderiam estar aqui, na fundamentação teórica, certo? Com alguma descrição, com alguma marcação descrita, mas esse é o campo para que nós tenhamos os elementos capazes de estruturar aquilo que é observado, aquilo que é entendido no laboratório. Nesse sentido, aqui nós vamos diretamente para os pontos centrais da IP, que estão muito bem apropriados aqui, muito bem apropriados, certo? Aqui as substâncias descritas são todas iguais. Eu ampliaria um pouco esse problema, Raquel. O problema, normalmente, ele tem um aspecto introdutório, você então ali vai abordar o próprio problema, alguns exemplos, alguns conceitos. As substâncias ácidas têm comportamento tal, sabemos que as substâncias básicas têm comportamento tal. Então, o problema é composto por uma introdução sintética de 2 ou 3 linhas, e aí sim você vai para a pergunta, você vai para aquilo que os alunos devem solucionar, certo? Então, as substâncias descritas são todas iguais, então eu complementaria esse problema a partir de quais elementos, caso não, a partir de quais características, quais propriedades, quais comportamentos elas poderiam ser distinguidas entre si, alguma coisa assim, que levasse os alunos digamos, a tomar caminhos diferentes. Certo? Algum aluno ele vai apontar que eu vou responder a esse problema pelo pH. Eu vou responder esse problema pela coloração da solução. Eu pretendo responder o problema por conta de um outro envolvimento ali, certo? Então, o problema, a qualidade do problema, pensar na elaboração do problema e onde eu quero que o aluno chegue para responder, para solucionar aquele problema, é fundamental para a estrutura da IP. Mas a ideia está muito clara aqui. E aqui no objetivo, está perfeito. Aqui você amarra, você marca, você aponta qual é o procedimento experimental que deve ser feito para estruturar a possível solução ao problema. Está perfeito. Diretrizes, tá bem adequada, certo? E basicamente é isso. Basicamente é isso. Informações complementares, isso também poderia estar lá na fundamentação teórica, bem como esses outros elementos aqui.
Certo, Raquel, mas muito bem a proposta, assim. Eu lembro de já ter feito esse trabalho em algumas vezes na educação básica, inclusive até no ensino superior, com soluções cotidianas, né? Você pode usar do repolho roxo, você pode usar de outros indicadores naturais também, como flores vermelhas, hibisco, pétalas de rosa, e às vezes até fazer contraste, aí caso, possivelmente não no ensino fundamental, né, mas fazer contraste com indicadores sintéticos. Você tem um indicador sintético ali de cabeceira, por exemplo, uma fenolftaleína, um bromotimol, alguma coisa nesse sentido, e ter também uma solução branca, uma solução controle. Ó, o azul de bromotimol, no ácido, ele fica com essa coloração. Na base, ele fica com aquela coloração. Para que o aluno consiga fazer comparações em relação àquilo que ele vai observando, quando ele testa substâncias que ele não faz a menor ideia se são ácidas ou básicas. Certo? Mas a proposta está muito boa, assim, muito pertinente de aplicação. Eu espero que você venha a aplicar a determinação das substâncias ácidas no teu meio aí de escola, Raquel. Vou tentar sim, prof. Tá ótimo, perfeito. Raquel, alguma dúvida, alguma questão que eu mencionei? Vale para vocês isso também, mas que vocês querem perguntar aqui? Para mim já ajudou muito. Eu vou reformular a minha proposta, né? Eu acho que agora eu tenho um pouco mais de maturidade aí para reformular e trazer o problema ele mais consistente, vamos dizer assim. Perfeito, perfeito. Lembre-se que o problema, quanto mais aberto em relação à sua descrição, melhor. Porque no objetivo experimental é o campo que vocês vão dar o fechamento necessário à IP, a não devagar demais aquilo que se espera que seja feito. Mas o problema, ele pode ter um grau de abertura bem alto, bem elevado, bem abrangente. A partir disso, o objetivo é que ele vai dar um caminhamento um pouco mais fechado. Pode falar, Raquel. Obrigada. Prof, não, também eu vou fazer mais leituras, vou dar uma melhorada, né, nessa estrutura e vou aplicar, então, em sala de aula também. Tá ótimo, tá ótimo. E eu espero vê-las na especialização. Espero vê-las na especialização, espero vê-las em outros momentos aqui no campus. A especialização é o nosso carro-chefe neste momento, né? Tendo em vista este curso particularmente, porque é no formato EAD. Algumas de vocês não são aqui de Caçapava, não estão nas nossas regiões de abrangência, né? Mas a especialização é um curso totalmente EAD. Já está no Moodle lá, já está no Whats também, alguns links, algumas informações. E conforme o tempo vai passando, a gente vai refinando algumas informações lá no Moodle. Mas nós orientamos aqui também mestrado, doutorado, então tem vários campos que nós possamos ainda ter proximidade com relação a esses meios acadêmicos. Mas, de minha parte, estarei plenamente receptivo às novas apropriações de vocês, às refinações de vocês com relação ao uso da IP. Certo? Estou já numa abordagem pseudamente de despedida, né, por conta da Márcia e da Raquel terem um horário para cumprir, aqui, que já mencionaram no âmbito do curso. Tá? Daí já vamos manter aqui, vamos continuar conversando com a Juliana. Certo, Márcia, Raquel? Fiquem à vontade, então, para quando precisarem sair. Sim, vou agradecer. Obrigada pela aula, professora. Obrigada pelas orientações. E eu assisto amanhã o resto da gravação, porque eu preciso voltar para outro curso. Eu também, prof, eu agradeço os colegas. E também preciso sair, prof. Eu só tenho uma dúvida com relação ao edital da especialização. Nós temos que escolher apenas uma das áreas ali, das ênfases que estão descritas no edital, prof? A gente não pode escolher mais de uma? Não, no decorrer do curso, vocês escolherão uma das ênfases, Raquel. Certo? No decorrer do curso, cada um de vocês terá um percurso formativo a partir da escolha da ênfase que estabeleceram, tá bem? Algumas componentes, elas perfazem várias ênfases, mas ao final do curso, da metade em diante do curso, vocês terão que selecionar qual é a ênfase de escolha, tá bem? Tá bem, obrigada, prof.
Tá ótimo. Juliana? Boa noite, então, para todos. Boa noite. Boa noite. Juliana, ficamos com você, nossa terceira cursista, está comigo aqui, está conosco. Qual dos, Juliana? A Juliana Gregório. Ah, sim, professor. Boa noite. Boa noite, Juliana. Professor, eu ainda não consegui passar para o papel, tá? Eu só tenho a ideia, mas assim, eu posso comentar, né? E assim que eu conseguir, eu tô até com o documento aqui aberto, que eu quero já começar a esboçar mesmo a escrita para poder postar. Tá, perfeito, Juliana. Então, você pode fazer alguns comentários, tá? Nesses comentários eu poderia contribuir com relação à captura que eu venho a fazer das tuas ideias, tá? Mas fica à vontade. Tá, muito obrigada. É o seguinte, na verdade, a ideia principal é tentar fazer, não vou dizer tentar, porque num primeiro momento seria a produção de uma maquete, né? A confecção de uma maquete reproduzindo a produção de biogás. Esse seria um primeiro momento. Claro que eu posso também depois ampliar e realmente tentar produzir ali, né, o biogás, utilizando os excrementos, então, de gado e de suínos, que é da realidade dos meus alunos aqui do campo. Então, aqui eles convivem então, com a produção de leite, né, tambo de leite, e tem grandes quantidades assim de animais e ficam todo aquele excremento ali a céu aberto. Eu não sei se eles utilizam para fertilizantes, mas ele é um riquíssimo material para produzir gás, né? Então, isso eu já venho até discutindo com os guris em aula, eles fizeram ali um desenho, a gente foi em campo, eles viram, né? Inclusive, eu tenho um aluno que a família trabalha com produção de leite. Então, essa seria, na verdade, a questão da problematização, uma fundamentação teórica com relação às questões ambientais, né, de amenizar, de mitigar efeito estufa, seria mais ou menos por aí, professor, mas, a princípio, infelizmente, assim, eu não conseguiria fazer, talvez, né, de pronto já a produção de biogás, né, seria uma maquete, e ali eles dimensionariam, né, mesmo ali pensando na propriedade deles, né, como poderia ser construído isso. É claro que aí demandaria custo e tudo mais, né? Mas daria para fazer em aula, por exemplo. Mas nesse primeiro momento seria realmente para eles terem essa ideia, então ali numa maquete, né? Essa é a ideia do trabalho. Certo, entendi. Isso seria no âmbito do ensino fundamental, Juliana? Ensino fundamental, 7º ano. Tá. Porque nessa tua ideia você tem duas ordens de enfrentamento, né? Uma delas é essa questão mais lúdica, mais pedagógica, por conta da manipulação dos materiais, uma maquete daria bem conta dessa intenção, e a outra seria a questão mais laboratorial, de prática, né? Onde poderia se pensar também alguma atividade simples, alguma atividade passível de ser feita e ser entendida à luz do 7º ano do ensino fundamental, né? Então, teriam duas possibilidades de enfrentamento. De repente, uma primeira mais voltada para uma questão assim, conforme você está propondo, e de repente pensar em evoluir mais à frente, até para aplicação no 9º ano, para aplicação em outra seriação. Né? Mas, voltando para concentrando a atenção nessa tua proposta, eu acho bem razoável, plenamente razoável. Né? É a questão de se pensar um problema que... Bom, você já mencionou que essa problemática ela é emergente da própria realidade do teu público-alvo. Então, isso é fundamental, isso é fantástico. Quando você consegue elaborar uma IP a partir de uma problemática presente no dia a dia dos alunos, você tem ali um ganho de qualidade potencial imensurável. Porque você já estrutura um problema e esse problema ele é presente, ele é visível no dia a dia dos alunos. Então, vamos pensar alguma coisa nesse sentido, né? Nós temos essa problemática é uma problemática ambiental, é uma problemática social. E aí, o que eu estaria buscando responder em sala de aula ao fazer uso da maquete, ao construir a maquete? Então, esse é o teu grande problema, o teu grande desafio. É algo que você perceba o seguinte, olha, isso vale para qualquer IP, para toda e qualquer IP. Eu tenho essa intenção a ser feita no laboratório, ou eu tenho essa intenção a ser feita na sala de aula, que no teu caso é a maquete. Mas essa intenção,
essa intencionalidade, ela deve ser produto de algo que anteceda essa intencionalidade. Então, vamos pensar esse algo como um problema. O fazer a maquete, o desenvolver a maquete, o produzir uma maquete, potencialmente solucionará ao quê? O que vem antes dessa construção da maquete? Porque a maquete é o meu interesse metodológico. Então, o meu interesse metodológico em sala de aula é elaborar uma maquete, mas eu preciso pensar em alguma questão anterior à maquete. E aí pode entrar, eu não vou sugerir aqui, não vou te induzir a possíveis problemáticas, mas pode, por exemplo, a questão ambiental, a questão de eficiência energética, a questão de usar de recursos do dia a dia dos alunos, enfim. Mas isso é importante de ser marcado, Juliana, para que o entendimento sobre a IP ele contribua para o uso dessa proposta, dessa atividade, em outros momentos, em outras ordens também. Algo precisa anteceder a essa intencionalidade metodológica. Então, desenvolver a maquete é uma intenção, é um propósito metodológico. Mas esse propósito metodológico, ele ganhará em aprendizagem, qualidade de aprendizagem, quando ele vir a ser estabelecido para responder, para solucionar a um problema anterior a ele. Certo? Então, esse é o ponto da IP. Nós vamos ali, por exemplo, elaborar um problema. Tá? Então, temos um problema. É mais uma ferramenta, né, professor? Porque o ideal seria realmente ter a produção ali. Exato, exato. Tem funções econômicas que vai economizar o gás vindo do petróleo, enfim, que a gente compra o botijão. Então, entrariam questões que seriam muito mais... porque realmente a maquete, acho que não está legal ainda. Não, mas assim, Juliana, assim, você tocou num ponto importante, assim, a questão da ferramenta, né? No caso da IP, nós não vamos considerar, nós não consideramos, não conceituamos como ferramenta. Mas a questão da elaboração da maquete, ela poderia estar no teu objetivo experimental. Porque lembre-se que o planejamento, que a estrutura da IP, ela tem 3 campos essenciais. 3 campos imprescindíveis, que são o problema proposto, o objetivo experimental e as diretrizes. O que eu pretendo que os alunos operem em laboratório, ou em sala de aula, ou em ambiente de prática, constituindo as diretrizes experimentais. Melhor dizendo, constituindo o objetivo experimental. Então, o que eu pretendo que os alunos façam para solucionar o problema? Eu pretendo que os alunos elaborem uma maquete para solucionar aquele problema. Certo? Então, a elaboração dessa maquete é o meu objetivo experimental. Seria o meu objetivo experimental. E as diretrizes, elas derivam do objetivo experimental. Então, se eu tenho como objetivo experimental elaborar uma maquete, as diretrizes são um conjunto de orientações para que os alunos elaborem essa maquete com qualidade, com consistência teórica, com pertinência para, do entendimento dessa maquete, potencialmente solucionarem o problema. Mas veja bem o seguinte, ó, eu estruturei aqui 3 eixos. O primeiro eixo, o problema proposto. Tá? Nesse problema proposto, ele está em aberto. O segundo eixo, o objetivo experimental. O objetivo experimental é o que eu pretendo que os alunos façam, operem. Então, é a maquete propriamente dita. E o terceiro eixo é derivado do objetivo experimental. Então, o terceiro eixo são as ações, orientações para a confecção da maquete. Mas ainda nós precisamos de um problema anterior. Certo? E esse eu vou deixar como desafio para você. Você pensar no que a elaboração da maquete, a construção de uma maquete distinta, onde cada grupo possivelmente irá construir uma maquete sutilmente diferente uns dos outros, mas no que a apropriação teórica dessa maquete, da construção da maquete, de tudo que permeia a construção dessa maquete, desenvolverá de entendimentos que leve o aluno a responder ao problema proposto. Então, esse é o campo. Assim, a ideia da maquete pode muito bem ser mantida. Depende fundamentalmente do problema que você alocará anteriormente ao objetivo experimental e às diretrizes. Entendi. Que eles consigam visualizar isso, né? A produção de biogás na maquete, né? Vou pensar, professor, porque
quem sabe eu tente fazer realmente ali, né, com os excrementos que eles tragam, e a gente, eu não sei, deve ter como fazer isso, colocar uma bexiguinha, verificar a saída do gás ali. Essa Porque já seria de... Pode É, falar. se na maquete eles não vão visualizar isso, professor. Realmente acho que não. Pois é, Olha, mas eles podem você visualizar está com preocupações muito técnicas, Juliana, tá? tô. Eu concordo plenamente que na maquete, na elaboração da maquete, eles não irão visualizar as questões energéticas, as questões ali de propriedades, com relação a um determinado rendimento energético obtido a partir daquele sistema de biogás. Mas as minhas preocupações, os meus questionamentos, o meu problema, ele pode ser de outra ordem, ele pode ser de outra natureza. E aí caiba muito bem a elaboração da maquete. Então, conforme eu disse, você poderia, com qualidade, elaborar AEPs tanto com dimensão pedagógica como com dimensão técnica. Nessa tua ideia lançada aqui, você tem ali uma intencionalidade mais pedagógica no primeiro momento, mas que é plenamente viável para se elaborar à luz da AEP. Tá bem, professor. Eu acho que talvez então eu coloque mais uma questão ambiental mesmo, né? E aí eles vão construir a maquete e vão enxergar ali uma questão que pode ser útil para eles, né? Em algum momento, enfim, pode ser mais uma possibilidade, né? Perfeito, exatamente. Exato. Lembra-se que a maquete ela tem a intencionalidade de, em microescala, resolver um problema ambiental, né? Porque a maquete ela é uma miniaturização de algo real, de algo concreto. Então, talvez nessas interfaces entre a maquete e o ambiente real, de um determinado processo que você venha a explorar, possa estar ali a luz que você precisa para elaborar um problema consistente a desenvolvimento de aprendizagens, mas está plenamente adequado. E não perca de vista, Juliana, não perca de vista as relações com o ambiente real, com o ambiente concreto, com o contexto desses alunos. Isso é fundamental para a garantia de sucesso da EP. Ah, sim. O campo é um laboratório vivo, né, professor? O que tem de possibilidades, assim, realmente. Tá bem, muito obrigada. Perfeito. Sou eu quem agradece, Juliana. Então tá, minha gente, como encerramento, né, nós não nos veremos mais aqui no âmbito desse curso. Já estou falando aqui com ambas Julianas, né, e com a Luciana, mas também estou me dirigindo aos alunos, aos cursistas que assistirão a essa gravação mais à frente, em outros momentos, visto que essa ação integra um projeto de extensão, um curso de extensão no formato EAD, em formato à distância. Então, estou me reportando também a todos aqueles cursistas que assistirão a gravação mais à frente. Lá no Moodle há uma estrutura muito definida com relação à primeira atividade, segunda atividade, terceira atividade. Até então, a primeira atividade tratou-se de encontro síncrono, a segunda atividade de alguns encaminhamentos entre o primeiro e o segundo encontro síncrono, a terceira atividade é esse momento que nós fazemos agora, com relação ao segundo encontro síncrono, e haverá também alguns encaminhamentos finais para prestação de contas, para apropriações, que nos permitam, do melhor modo possível, computar a carga horária mínima para a emissão de certificação e também para os entendimentos fundantes para que vocês venham a fazer uso da EP nos seus próprios contextos de sala de aula, nas suas próprias realidades de trabalho e também acadêmicas, né? Também acadêmicas, tendo em vista aí que nós temos esse curso de extensão, teremos uma especialização em 2024 e outras atividades adjacentes que possam ali integrar o campo de interesse de vocês daqui para frente. De minha parte, nós estamos encerrando este mini curso de Educação em Ciências e Matemática nos finais com relação à especificidade da atividade experimental problematizada, que é o segundo dos cursos ofertados no âmbito desse curso de extensão. Então, essa é a proposta e plenamente estarei disponível daqui para frente a qualquer esclarecimento, a qualquer dúvida, a qualquer discussão, a qualquer tempo que vocês percebam no âmbito das intervenções, das novas apropriações de vocês. Eu quero deixar, então, registrado aqui
eu vou colocar aqui no chat, o grupo de pesquisa, a palavra-chave, na verdade, que remete ao grupo de pesquisa ENASSE, sendo que no grupo de pesquisa ENASSE, vocês podem jogar com palavra-chave no próprio Google, coloca lá ENASSE, e vocês vão ser remetidos diretamente a um site hospedado na Unipampa, que abriga informações no âmbito do grupo de pesquisa Ensino, Aprendizagem e Significados em Ciências. Nesse grupo de pesquisa, a primeira linha de pesquisa é precisamente a atividade experimental problematizada. Então, aquilo que não foi possível ser abrigado no âmbito deste curso de especialização, vocês encontrarão com muito mais propriedade, com muito mais espaço, com muito mais tempo, com muito maior profundidade no âmbito desse grupo de pesquisa, na primeira das linhas de pesquisa, precisamente a EP. Certo? Antes de nós encerrarmos, aqui a Juliana, quer falar alguma coisa, Juliana? A Juliana fez também, opa! Claro, né, professor? O senhor ia me deixar de fora da apresentação só porque eu não postei no Moodle. É, mais ou menos isso, mas eu tô percebendo... Fiquei triste agora, fiquei chateado. Não, mas que bom, então. Vai ser melhor assim, Juliana, porque a gente vai deixar para o encerramento, então, a tua fala, a tua apresentação, tá? Tá. Desde o começo, eu estava te tomando aqui no curso, Juliana, mais como uma colaboradora das ações, tendo em vista ali tua proximidade com o Márcio, com a Ângela, né, do que propriamente como uma cursista. Mas você é uma cursista, né? Você está como cadastrada como cursista, né? Sim. Tá ótimo. Mas me perdoe por esse lapso, Juliana. Vamos passar para você, então. Tá? Fica à vontade. Como as colegas anteriores ali, né? Eu fiquei meio com dificuldade, né, professor? Pela área da matemática, né? E aí eu até pensei em fazer voltado para química. Mas como eu não tenho como que eu vou dizer, tipo, uma propriedade para falar, né? Eu fiquei meio com receio, assim, de sair um pouco do contexto, assim. Eu, num primeiro momento, eu tinha pensado em fazer sobre a água, no caso. A EP sobre a água. E aí, tipo, colocar em 3 recipientes, né? A água potável, própria ali para beber. Aí uma água com vinagre e outra com sal. E aí, tipo, para os alunos fazerem a separação ali para tornar essas duas outras, no caso, a com sal e com álcool ali, vinagre, potável. Mas aí eu não sabia como elaborar. Tipo, sabe, eu fiquei meio perdida, assim, com o que usar, como o conteúdo também ali, né? E o problema também, então, meio que essa eu deixei de lado. Aí eu descartei. Deixa eu só não deixar passar essa, já que você não vai abordar isso, né? Você conseguiria fazer isso só com o sistema de aquecimento, né? Não haveria outra possibilidade de fazer a não ser aquecendo, que já tornaria um pouco mais complicado para ser feito na educação básica, aí o ensino fundamental. Você precisaria de um destilador, precisaria operar para uma destilação simples, no caso do MACL, uma destilação fracionada, lá no caso do vinagre, né? Mas isso já seria bem complicado de se fazer em educação básica. Impossível? Certamente que não. Sim. Mas seria um pouco complexo de ser feito. E aí, então, né, eu deixei meio... Não, que nem, claro, né, professora, a gente não deixa, como que eu vou dizer assim, tipo, as ideias de lado, né? Como foi uma ideia que me passou, mas, né, eu preferia, assim, optar ali pelo uso de jogos, tá? Então, eu vou apresentar aqui, vou ver se aparece o que eu fiz. Eu não postei até no Moodle, porque aí eu estava em volta com um projeto para mandar para o professor Márcio, para a professora Ângela, para mim qualificar, né, a dissertação, mas eu fiz. Tá ótimo. Já tem data a sua qualificação, Juliana? Seria no final do mês, agora de outubro, né? Mas com o negócio do CIEP, aí eles estavam meio ocupados, eu acho, com os trabalhos também para mandar, né? E aí tem as atividades também da graduação, né? Que os dois, ali, vocês, no caso, né? Tanto mestrado como graduação.
Então, acredito que vai ficar para novembro. Porque aí tem que ser 30 dias para enviar para a banca, né? Mais ou menos ali 30 dias. Aí eu acredito que vai ficar para novembro. Tá bem? Tá bem? Mas vamos lá. Pode compartilhar aqui, fica à vontade. Não sei se já está aparecendo para vocês. Tá aparecendo sim, Juliana. Assim que possível, poste no Moodle, tá? Por favor, para a gente fazer o fechamento. Temos os materiais todos organizados lá, tá bem? Pode deixar. Juliana. Aí, então, aqui, né, professor, o título, eu coloquei ali o uso de jogos online como um dispositivo para o aprendizado da matemática, porque aí seria uma abordagem ali com alunos a princípio do 6º ano, né, relacionado ali ao conteúdos de frações, 5º, 6º ano, mais ou menos, que aí começa essa abordagem ali das frações, né, e tem uns jogos online ali que é bem a visualização, no caso ali, sabe, é o aprender ali a visualização, tem como bolo, pizza, tem outras atividades, assim, que são bem lúdicas e como é que eu vou dizer? O professor Márcio não usa o termo, o despertar no aluno, né? Porque aí o aluno, tu não desperta o aluno, né? Mas, tipo, para mobilizar ali, chamar atenção para o aluno interagir, participar, né? Então, eu pensei já no uso dos jogos online e a tecnologia também, porque hoje tudo está aliado à tecnologia, né? Então, por que não usar a tecnologia também a favor do professor em sala de aula, né? Fazer alguma atividade que possa mobilizar os alunos com o que eles estão acostumados ali no dia a dia. Porque na sala de aula hoje, assim, é difícil um aluno e principalmente o professor, no caso, todos têm o equipamento celular. Então, usar o celular, ou se a escola também, dependendo, tem a sala de informática ali com acesso à internet, que dê para usar o computador, notebook, também a maioria das escolas aqui de Caçapava tem, né? Então, por que não trazer a tecnologia como aliada ali para a matemática? Aí, então, aqui eu trouxe a fundamentação teórica, praticamente ali, claro, dá para implementar também, né? E aqui os materiais, reagentes, eu coloquei não teria, bem mais ou menos como uma colega anterior, né? Desculpa. E aqui os materiais, no caso, que seriam usados é computador, ou notebook, no caso, ou celular com acesso à internet. Claro que é uma ideia, assim, né, professor, também, que dependendo, às vezes, da escola, aqui em Caçapava, né, todas as escolas, pelo menos que eu já fui quando eu era da graduação, tanto no PIBID como no residência, e até agora, depois do mestrado, também tem sala de informática e acesso à internet. Mas, dependendo da escola também, se não tem acesso, ou é uma escola do interior também, muitas vezes, né, que não pega sinal da internet, poderia adaptar para a construção de jogos. Os alunos construírem os jogos também, né? Como um aliado ali para a aprendizagem, não somente do conteúdo de frações. A colega ali também trouxe o GeoGebra, né? O GeoGebra é maravilhoso. Então, eu fiz pensando na realidade daqui de Caçapava, das escolas que eu já fui. Não que não possa ser adaptado, né? Aqui o problema proposto, eu coloquei quais as características que o uso de jogos online no aprendizado da matemática possui na mobilização dos alunos. Seria na hora ali, como já é o ambiente deles, né? Eu acredito assim que seria eles iriam interagir mais, no caso, assim, iria meio que chamar mais atenção, tu trazer o conteúdo, ter aquela explicação ali, né? A discussão. E no momento das atividades ali, tu levar o jogo para eles visualizarem tudo que tu já falou. Então, teria eu acredito, assim, né, que teria essa mobilização. Então, aqui, até porque no PIBID nós já fizemos uma atividade parecida. Só que aí nós, PIBIdianas, no caso, porque era só meninas, né,
nós construímos os jogos e levamos para os alunos em sala de aula. Então, não foram eles que construíram, mas aí eram jogos manipuláveis, assim, jogos concretos, né? Que aí eles foi passado o conteúdo e depois a resolução ali, né, das atividades foi através dos jogos construídos por nós. Aqui, o objetivo experimental, então, não sei se está de acordo, que seria identificar a mobilização dos alunos durante as aulas e após ao terem acesso aos jogos online para a realização das atividades. Também coloquei como objetivo, acredito que pode ter mais de um, identificar se o uso de jogos online proporciona aos alunos uma melhor compreensão e visualização do conteúdo, por se tratar do tema frações, no caso, né? Aqui as diretrizes eu coloquei para colocar ali as habilidades, né, do 6º ano da BNCC e o conteúdo seria as frações. E aqui eu fiz 2 questões, mas aí depois eu lendo, eu acho que eu posso melhorar, a gente faz e depois tu lê, e aí naquele momento ali, que nem o professor Márcio diz, né, nesse momento tu pensa uma coisa, daqui 5 minutos ou até menos tu já muda a tua ideia. Então, tu pode, né, posso, no caso, aprimorar ali as questões. Que seriam, então, como o uso de jogos online. Eu acredito que essas questões sejam para os alunos, né? Aí eu fiz voltada para os alunos. Como o uso de jogos online auxiliou no seu aprendizado em relação ao conteúdo discutido, justifique. E o uso do jogo online proporcionou a você uma melhor visualização e compreensão do conteúdo, justifique. E aí aqui seriam as referências ali que eu usei na fundamentação teórica, que eu não coloquei ainda. Eu acho que seria isso. Certo, Juliana, não descompartilha, tá? Mantém o compartilhamento mais um pouquinho e vai até um problema proposto ali, por favor. Juliana, você tocou num ponto, ao final da tua fala, fundamental. Essa questão do voltado ao aluno. Uhum. Toda a EP, ela deve estar voltada ao aluno e não ao professor. Esse é o ponto da questão. Então, no elaborar a EP, você acabou confundindo o problema proposto com um problema de pesquisa. Até porque você está muito contaminada nessa fase de qualificação. Exatamente. Uhum. Então, no âmbito de um trabalho de conclusão de curso, no âmbito de uma dissertação, de um projeto que você está fazendo para defender a título de uma banca, você tem um problema de pesquisa. E esse problema de pesquisa, ele é teu. Ele é algo que a Juliana deve resolver. É algo que a Juliana deverá enfrentar. É algo que a Juliana buscará uma solução. E no aqui caso para os alunos. Exatamente. No caso da EP, no caso das intervenções, no caso dos planos de aula, nos planos de ensino, o planejamento deve estar direcionado aos alunos. Exclusivamente aos alunos. Especificamente aos alunos. Então, dá uma olhadinha no teu objetivo experimental ali, ó, logo abaixo do problema. Olha como é que você relata ali. Identificar a mobilização dos alunos. Quem que está identificando a mobilização? Quem que se pretende identificar a mobilização? No caso, seria você. Sim. Mas no objetivo experimental, o objetivo experimental é a sessão que apresenta o que eu pretendo que os alunos manipulem ao elaborar a EP. Certo? Então, no objetivo experimental, a gente vai buscar direcionar também aos alunos. E o mesmo vale para as diretrizes. Essa questão aqui que você trouxe, colocar habilidades da BNCC, perfeito. Lá para a fundamentação teórica. Conteúdo, frações, ótimo. Lá para a fundamentação teórica. Mas diretrizes metodológicas são orientações para os alunos. Em resumo, Juliana, problema de pesquisa é uma coisa, é voltado ao pesquisador, é voltado ao sujeito que elabora a intervenção. Agora, problema proposto é outra coisa. Certo? O problema proposto, ele tem a natureza de um plano de aula, de um plano de ensino. Ele deve ser voltado ao aluno. Eu te digo que esse é um equívoco que muitos alunos cometem no âmbito dos estágios, por exemplo, na formação inicial. O aluno está em formação inicial, vai fazer um estágio e elabora um plano de ensino voltado para si mesmo, voltado para ele. Então, você lê no plano de ensino. Objetivo: desenvolver atividades visando ensinar os alunos isso e aquilo. Esse é o objetivo do professor. Mas não é um objetivo que se espera encontrar num plano de aula onde o foco da intervenção são os alunos. O foco deve ser a aprendizagem.
certo? Então, revê essa questão, reflete sobre essas questões aí que eu coloquei para você, que você já sacou, né? Você já sacou, você já Sim. percebeu, assim, intuitivamente, quando eu iniciei essa fala. Mas isso se justifica aí nesse teu momento aí de qualificação, de fechamento de texto, é assim mesmo. Tá beleza, Juliana? Beleza, professor. Então tá bem. Faz esses ajustezinhos aí, por favor, e leva lá para o Moodle o teu material, tá bom? Tá, pode deixar. Gente, então, obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Juliana, Luciana, Juliana. Obrigado, Obrigada, Juliana. professor. Obrigado, Luciana. Grande Obrigada. abraço para todas. Professor. Qualquer dúvida, Tchauzinho, retorne uma ao meu boa e-mail noite. ali a qualquer tempo. Grande abraço. Abraço. Até mais. Tchau. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.